Boa noite, meu nome é Nayara Cristina, sou aluna da Escola ICEB e hoje eu vim falar um pouco do meu trabalho de conclusão de curso, que o tema escolhido foi Síndrome de Fournier. Então eu vou falar um pouquinho, sobre a Síndrome de Fournier. A Síndrome de Fournier, ela é uma infecção bacteriana que acomete os tecidos moles da região ali, perianal, que entre a genitália, o ânus, né? Ela também é conhecida como fascite necrótica perianal ou gangrena de Fournier. É uns nomes também que ela é conhecida, que ela é chamada, né? A taxa de mortalidade da gangrena de Fournier é o homem, né? É o sexo masculino, mas não menos importante, o sexo feminino. Pode também acontecer e pode também vir ocorrer em mulheres. E tudo começa com uma pequena lesão, uma fissura ali na região, um abscesso cirúrgico, uma ferida cirúrgica, uma infecção ali no local que às vezes você não viu, né? Que ali às vezes tem um machucadinho, alguma coisa assim. E quando essa bactéria ela entra por algum desses meios, ela destrói o tecido, compromete a circulação sanguínea do local, pode causar necrose, que é a morte do tecido, pode levar a uma sepse, né, que é a famosa infecção generalizada. E quando isso ocorre, alguns sintomas vêm aparecer, né, que é dor intensa na região genital ou perianal, inchaço no local, vermelhidão, calor no local, mau cheiro, pele escurecida, presença de bolhas ou secreção, febre, mal-estar, fraqueza. Tudo isso são alguns sintomas que podem ocorrer. Quando você já está num estágio mais avançado da gangrena de Fournier, os sintomas que podem ocorrer são confusão mental, queda de pressão e o choque séptico, né? Mas isso é quando já está num período mais avançado, num período mais, numa infecção mais, como eu posso dizer, uma infecção maior, né? A síndrome de Fournier, ela é comum acontecer em qualquer pessoa, mas é mais comum em pessoas com diabetes, em pessoas com obesidade, pessoas em uso de alcoolismo, imunossupressão, pessoas com câncer, pessoas com doença renal, HIV e tabagismo. E não, a gangrena de Fournier, ela não é contagiosa. Ela não é considerado uma doença por contato. Ela é considerada uma doença por infecção bacteriana mesmo. Ela não é considerada uma doença contagiosa. É uma doença, sim, que tem cura. É uma doença que tem um diagnóstico, principalmente clínico, pelo exame físico, exame de sangue, exames de tomografia computadorizada, exames de ultrassom. Todos esses meios são meios de diagnóstico da gangrena de Fournier. E sim, a gangrena de Fournier, ela é uma emergência médica. O tratamento da gangrena de Fournier começa exatamente por por um diagnóstico. E os meios de tratamento são cirurgia imediata, que faz a remoção de todo o tecido morto dali, que é o do famoso desbridamento, antibióticos intravenosos, suportes intensivos, como hidratação, controle de pressão, UTI em casos mais graves, reconstrução posterior, que é feito com enxertos ou algumas cirurgias plásticas,
Em alguns casos, a oxigenoterapia hiperbárica também é um meio de tratamento. E, infelizmente, síndrome de Fournier, quando ela não é diagnosticada em tempo e quando ela não é tratada, ela pode sim ser fatal, tá? Esse foi um pouquinho, né? Falei um pouquinho sobre o meu TCC, algumas partes mais importantes, né? Porque o assunto é grande, não tem como falar sobre tudo, mas esse foi um pouquinho que falei do meu trabalho de conclusão de curso. Obrigada, boa noite, até mais.